E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre testar a viabilidade do mercado, ou seja, entender se aquele mercado que tua startup está posicionada realmente tem cliente para atender o tamanho da solução que você quer construir, o tamanho do negócio que você quer construir. Então, por que que isso é importante, né? Por que que é importante você saber o tamanho de mercado do que você está entrando? Então, antes de você colocar qualquer energia para construir uma nova operação, construir uma startup, é importante, eu sempre faço isso e acabo perguntando bastante para as pessoas que vêm conversar comigo sobre negócio, sobre startup, é entender se ela fez alguma pesquisa de mercado. Eu fiz um vídeo aqui sobre Tan Sanson, né, que é como você entender o tamanho do mercado, e aí esse vídeo de hoje é para a gente entender os resultados do Tan Sanson aplicados na prática, aplicados no teu negócio. Pergunta que você tem que se fazer é: poxa, esse mercado sustenta a minha operação? Esse mercado tem cliente suficiente para pagar o tamanho de negócio que eu quero criar? Porque às vezes você vai construir uma ótima solução para um problema que realmente existe, mas o mercado é pequeno ou não tem pessoas dispostas a pagar por aquilo e você fica batendo de frente em um muro inquebrável aí, basicamente. Quando eu escuto de alguns empreendedores que eles precisam educar o mercado, alguma coisa nesse sentido, é algo que fundos de investimento, investidores corporativos acabam fugindo desse tipo de negócio, justamente porque é um negócio difícil de se fazer, né? Quando você entra para a ideia de ter que educar o mercado para que ele compre a tua solução, geralmente é um negócio que, olha, ou vai levar muitos anos para dar certo, depois de muito dinheiro investido, ou não vai dar certo, é um negócio que já está fadado ao fracasso. E aí, como é que você pode começar a se perguntar se realmente tem esse mercado disponível para você construir um negócio dentro dele? Vou dar um exemplo aqui de um aplicativo para professores de músicas autônomos que querem organizar a agenda de aulas dele. É uma dor? Muito provavelmente seja uma dor, muito provavelmente tenha um problema aí de professores de música sofrendo com esse tipo de necessidade. Mas eles estão dispostos a pagar, né? Eles estão interessados em resolver esse problema através de um aplicativo? Ou dá para acessar esse mercado? Quão difícil é encontrar essas pessoas? Ou até mesmo é, o valor que você quer cobrar, que você pretende cobrar, é saudável ao ponto de pagar a aquisição desse cliente, né? Então, a relação CAC versus LTV é saudável. Vou fazer um vídeo mais para frente para ver se vocês entenderem também essa relação dessa sigla que eu acabei de falar. Mas basicamente é quanto custa para atrair esse cliente versus o tempo que ele vai ficar na tua solução, vai ficar usando a tua solução e vai gerar receita para ti. É suficiente para pagar o quanto você gastou para adquirir esse cliente? Então, tem algumas relações que já começam a fazer sentido quando você começa a entrar um pouco mais e entender um pouco mais sobre essa questão de viabilidade de tamanho de mercado. E para testar isso, além disso que eu acabei de falar, você pode também fazer alguns testes mais simples, procurar próprias pesquisas na internet falando sobre o tamanho de mercado, antes de tudo, né? Eu acho que esse é o ponto de partida. Você também pode usar benchmarks lá fora. Às vezes tem gente fazendo uma coisa bem parecida com o que você faz em outro país, e aí você pode começar a entender um pouco mais se já realmente teve empresas grandes que conseguiram fazer grandes deals, ou até mesmo foram investidas, ou até mesmo foram compradas, ou tão grandes pra caramba, né? Então isso demonstra que é um mercado que compra, que costuma comprar. Claro, a gente tem as especificidades aqui do mercado brasileiro, mas de modo geral essa relação costuma fazer bastante sentido. Você pegar, estudar uma solução lá fora e tentar trazer ela para o Brasil usando a mesma metodologia de tamanho de mercado, canais de venda e tudo mais. Uma boa relação para se fazer também, eu falei agora há pouco de CAC versus LTV, mas é também a CAC versus ticket médio, né? Entender, é quase a mesma relação, mas ela ajuda também a entender um pouco mais se o quanto você está gastando para trazer esse cliente em relação ao quanto ele vai trazer de receita mensal para ti ou como você vai cobrar esse produto. Para a gente fechar também, uma outra dica bem importante para você entender é você olhar para a concorrência. Quando o mercado é bom, o mercado está crescendo, né, tem oportunidades, você vai encontrar de uma forma bem rápida concorrentes vindo para esse mercado que você está atuando. Então, se você está vendo pequenas startups surgindo, ou tem uma grande corporação que já atua nesse mercado, mas deixa a desejar em alguns pontos, e você está querendo atacar aí, é um ótimo sinal, porque significa que tem dinheiro acontecendo, né? As movimentações de mercado ali estão acontecendo. Isso que eu acabei de falar, de que lá fora tem gente fazendo isso, também é bem interessante, é uma boa forma de você medir se esse mercado tem
tem oportunidades ou não. E claro, o próprio feeling que você vai adquirindo com o passar dos anos, que você vai vendo que as pessoas estão se movimentando, estão buscando soluções relacionadas e assim por diante. Eu acho que é uma outra forma que você pode encontrar para saber se esse mercado realmente tem aí uma oportunidade de crescimento para o teu negócio. Beleza? Se quiser saber mais vídeos, procurar mais vídeos sobre esse assunto, fica ligado aqui, a gente vai cada vez mais estar aumentando e aprofundando os conteúdos aqui em startups, né, em tecnologia, nesse tipo de negócio. E fique, fique à vontade para conhecer mais aqui sobre a YouGo Startups, tanto aqui no Instagram, TikTok e até mesmo no nosso site. Valeu, tchau, tchau.